gostaríamos de pedir a todos vocês que fiquem com as câmeras desligadas, tá? Para aparecer apenas as câmeras dos participantes principais. Pronto, a gravação já foi iniciada, pessoal. Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Joyce, coordenadora do curso de Física. Com grande satisfação que iniciamos agora a Semana da Física, PUC Minas, primeiro semestre de 2021. Gostaria de cumprimentar e agradecer aos professores do Núcleo Docente Estruturante do curso, que trabalharam na organização desse evento, a professora Kelly Faeda, professor Bruno Jefferson, cumprimentar e agradecer também aos demais professores que compõem o NDE do curso, o professor Flávio Rezende, o professor Ricardo Motai, que assim como a professora Kelly, o professor Bruno, estarão conosco aqui ao longo dessa semana, mediando as palestras. Cumprimento também os estudantes do curso de Física que estão presentes. Obrigada aí pela participação de vocês, né? Como disse mais cedo, esse evento está sendo organizado, preparado, com muito carinho para vocês. Participem aí até quinta-feira, né? Porque ao longo dessa semana vocês terão a oportunidade de conhecer pesquisadores de diferentes áreas da física. Agradeço a todos também pela presença. Temos aqui estudantes, professores da PUC, professores de outras instituições. Muito obrigada a todos vocês por prestigiarem nosso evento. Em especial, eu gostaria de cumprimentar e agradecer à professora Lídia. É uma satisfação imensa te rever, né? A professora Lídia, né? A Lídia, vou chamar assim, né, Lídia? A Lídia, ela foi minha colega no mestrado, no doutorado, lá na UFMG. Nós trabalhamos no mesmo grupo de pesquisa, fomos orientadas pelo mesmo professor, né? Então, somos irmãs nessa caminhada aí do mestrado, do doutorado, né? E muito bom te rever, estou aqui ansiosa para te ouvir do seu trabalho, o que você tem feito, né? Tenho certeza que você vai trazer aqui para a gente uma fala muito interessante, né? Então, desde já, muito obrigada. E para mediar, para te apresentar, para mediar o nosso encontro, eu vou passar a palavra para o professor Bruno, né? Que é quem conduzirá aqui o encontro de hoje. Obrigada, Joyce. Com você, Bruno. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como apresentado pela professora Joyce, sou o professor Bruno, do Núcleo Docente Estruturante do curso de Física. E é com satisfação que eu estarei moderando essa palestra de hoje da Lídia, que também foi minha contemporânea no curso de Física. A Lídia, ela entrou junto com a professora Kelly em 2004, né? Elas são da segunda turma do curso de Física, que se iniciou em 2003, e eu entrei um pouquinho depois, né? 2 anos depois. E a Lídia, provavelmente, ela não sabe, mas a Lídia, ela foi uma inspiração para mim, porque durante toda a minha, né, o meu percurso na graduação, eu sempre tive visões, né, de querer continuar meus estudos além da graduação. E a Lídia, no meu conhecimento, ela foi a primeira que foi desbravando esses caminhos aí, abrindo portas em programas de pós-graduação e levando o nome da PUC Minas também para o Brasil e mundo afora, né? Então, ela realmente foi uma inspiração muito grande para a gente. A Lídia, como eu comentei, ela foi aluna, né, do curso de Física, sempre com destaque, inclusive sendo destaque acadêmico por várias vezes, né? E em 2008 ela ingressou no programa de mestrado em Física na UFMG. Em 2010 ela começou o doutorado também lá na UFMG. E fez o pós-doutorado de 2014 a 2017 em Singapura, né? E de 2017 até o momento ela está também fazendo outro pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Então, é essa pessoa brilhante aí, com uma carreira fantástica, que estará com a palavra hoje com vocês, tá bom? Então, agradeço a Lídia pela disponibilidade, pela participação. Boa apresentação a todos. Compartilha aqui.
Bom, conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer de todo o meu coração pelo convite, agradecer a Kelly, agradecer ao Bruno, a Joyce pelas palavras tão carinhosas. Estou emocionada por muitos motivos, por rever todos vocês, por relembrar de muitas coisas da PUC, foram anos, foi um aprendizado muito grande que eu tive na PUC. Então, todo o meu caminho, até hoje, eu devo mesmo aos meus colegas de curso na PUC, a Kelly foi uma delas, e enormemente, assim, muito aos todos os professores da PUC. Não sei se eles têm noção também de quanto que eles foram importantes no meu caminho, inspirações gigantescas por muitos motivos diferentes. Já vi alguns deles aqui, Tomás, Flávio, Adriana, e todos eles contribuíram assim de maneira mesmo enorme para os meus passos e também para o meu crescimento pessoal. Então, é mesmo muito bom para mim ter esse contato aqui com a PUC de novo, depois de tantos anos, só me traz coisas boas mesmo. Até difícil de colocar em palavras. Sensação tão boa que é. Bom, enfim, hoje eu vou tentar, então, compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho feito, né? Agora no meu segundo pós-doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, que eu tenho trabalhado nos últimos 3, quase 4 anos, onde a gente tem usado modelagem computacional para poder investigar defeitos em estruturas cristalinas, com o objetivo final de aumentar a eficiência de materiais termoelétricos. Então, vou tentar compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que eu vou tentar conduzir a palestra aqui hoje, eu vou, né, no início eu vou gastar um tempinho, na verdade, falando um pouquinho do meu percurso, né, desde quando eu saí da PUC, meu mestrado, meu doutorado e também meu primeiro pós-doutorado, antes de chegar no trabalho mesmo, que eu vou falar mais no final. E primeiro para, né, vocês me conhecerem um pouquinho do meu percurso, e também para aqueles que têm vontade de ir mais para essa área de pesquisa, saberem, né, como é que foi o meu percurso em particular. Muitas coisas não foram fáceis, muito difíceis, mas aos pouquinhos eu fui caminhando aí e sempre tem um aprendizado. Então, depois desse, né, parte inicial, eu vou falar um pouquinho da minha caminhada, eu vou falar para vocês o que são materiais termoelétricos, né, para quem nunca ouviu falar, por que nós estamos interessados nesse grupo de materiais, e também mostrar para vocês, tentar dar uma ideia geral de como é que a gente pode melhorar a eficiência desses materiais, controlando o tipo e a quantidade de defeitos na estrutura cristalina desses materiais. São uma das maneiras, né, que a gente tem de poder otimizar as propriedades desse grupo de materiais. No final, então, vou tentar dar uma ideia geral como é que isso é feito computacionalmente e como é que a gente pode fazer conexão com experiências, né, para poder fazer avançar mais rápido essa área, e isso tem sido aplicado, na verdade, essa colaboração entre teoria, né, cálculos computacionais e experimento tem sido cada vez mais usado em áreas bem diferentes. Okay, então, tudo começou na PUC, esse lugar lindo, que eu morro de saudades do campus, acabei de falar com o pessoal, um dos campos de universidade mais bonitos que eu já vi, mais agradáveis, e foram anos, como eu disse, mesmo de muita aprendizagem humana, de base mesmo de física muito forte que eu tive, com aprendizado gigantesco com todos os meus colegas, todos os professores, gostaria horas aqui agradecendo todo mundo que eu tenho que agradecer por esse tempo. Participei de projetos maravilhosos, como foi o GAI, o Circo da Física, era mesmo muito aprendizado, mas também momentos de muita diversão, e tenho só lembranças boas de todo o período que eu passei na PUC. Então, terminando a minha graduação, já no final de 2017, eu decidi, né, mudar um pouquinho de direção e ir para a área de pesquisa. Então, tentei o mestrado
na UFMG. Primeira vez que eu tentei a seleção de mestrado, não passei. Foi um bocado frustrante, é sempre frustrante, né? Quando a gente tenta uma prova e não consegue passar. E vem sempre aquelas perguntas, né? Isso é para mim, eu quero continuar nisso, dou conta, não dou, mas fui tentar de novo, que eu senti que eu tinha que insistir naquilo, e por aí fiquei, um semestre inteiro estudando, fazendo umas disciplinas isoladas, né? Que tem as disciplinas do bacharelado, que são bem diferentes da licenciatura, então fiz algumas disciplinas extras, e depois desses 6 meses fiz a seleção de novo, com depois de muito trabalho, e consegui passar na seleção de mestrado, na UFMG. Então, nesse tempo eu fiz o mestrado e o doutorado. E durante esse tempo eu trabalhei com o professor Ricardo Wagner, com quem a Joyce também trabalhou, como ela mencionou, nós somos irmãs acadêmicas, e foi um período também de muitíssima aprendizagem para mim, uma área completamente diferente, de pesquisa, de modelagem computacional, não fazia a menor ideia de como faziam aquelas coisas, era mesmo sentar na frente do computador, às vezes não saber nem como começar. Então, mais uma vez, com muita ajuda de muitos colegas, do professor Ricardo e de muitos outros professores, a Joyce foi uma pessoa que me ajudou imensamente nesse período também, aprender as coisas mesmo do zero. Então, também fiquei muito contente com esse período, foi mesmo muito trabalho, mas também muito aprendizado. Então, no meu trabalho de mestrado, foi a primeira vez que eu tive contato com cálculos computacionais, como eu falei. Eu estudei esses nanofios, né, nanoestrutura de silício, são essas bolinhas amareladas aqui, envoltas em metais de transição, que são esses átomos em vermelho aqui. A gente estudou principalmente os efeitos estruturais dessas nanoestruturas. E no meu doutorado, já mudei um pouquinho de direção, mas também usando modelagem computacional, investiguei materiais bidimensionais. Então, não sei se muitos de vocês já ouviram falar, né, muito ou pouco sobre os materiais bidimensionais, mas eles têm sido muito estudados nas últimas décadas, nos últimos anos, e abriu um leque totalmente diferente. Não só na física, mas na engenharia de materiais, em muitas outras áreas, porque esses materiais têm propriedades extremamente únicas e diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quem não está muito familiarizado com o mundo desses materiais bidimensionais, eu queria só tentar falar aqui de maneira rápida de pelo menos uns 2 deles, talvez o mais conhecido seja o grafeno. Então, antes de falar do grafeno, a gente fala do grafite, que é de onde o grafeno é obtido. Então, o que é o grafite? Nada mais é do que o grafite mesmo da pontinha do nosso lápis, da nossa lapiseira, né? Que forma vocês conseguem ver meu pointer? Sim. Consegue? Só para confirmar. Ok. Então, se a gente tem, por exemplo, a pontinha do lápis mesmo, né, que é formado por grafite, se a gente fizer um zoom em escala atômica mesmo, o que a gente vê é que esse material é formado por muitas camadas de átomos de carbono, que elas são, né, organizadas dessa maneira aqui, formando mesmo um cristal tridimensional, e esses átomos de carbono, eles são ligados formando essa estrutura hexagonal. Então, é possível hoje em dia, né, depois de muitas tentativas, se isolar somente uma camada. Você imagina um bloco de folhas mesmo, assim, grosso, você consegue tirar uma folha mesmo só de lá de cima. Então, isso é o que a gente chama de grafeno, né, que é mesmo uma camada do material, a gente chama uma monocamada, com a espessura de um átomo de carbono mesmo. Então, esse material tem propriedades extremamente diferentes de quando a gente considera ele no cristal tridimensional, assim, e chamou a atenção por várias dessas propriedades, aplicações muito diferenciadas, né? A gente tem algumas delas aqui, tem uma lista ainda mais comprida, longa do que essa daqui, mas talvez uma das mais conhecidas, assim, em sites de tecnologia, de pesquisa, são as telas dobráveis, né? Que podem ser desenvolvidas, ainda não é comercializável, mas tem se estado nesse caminho aí, que são feitas baseadas nesse material. E a gente chama na estrutura do grafeno,
de estrutura favo de mel, honeycomb structure, porque parece mesmo com um favo de uma colmeia, não um favo de mel, à disposição dos átomos de carbono nesse material. Então, como é que se isola, né, uma camada desse material, o grafeno, né? Parece bastante simples e, de certa forma, é mesmo pegar o durex, por exemplo, colocar grafite lá no meio, como está mostrando essa imagem aqui, e fazendo isso daqui até você conseguir isolar somente uma camada desse material, que é o grafeno. E, então, claro, né, para você mostrar mesmo que você só tem uma camada, você tem que usar técnicas mais avançadas, microscópios mais avançados, mas foi desse jeito que foi feito pela primeira vez, e foi desse jeito que esses dois aqui ganharam o Prêmio Nobel em 2010, demonstrando que eles conseguiram esfoliar o grafeno. Então, aqui a fita adesiva que eles usaram, os alunos de mestrado e doutorado deles usaram para poder esfoliar o grafeno, que hoje eles doaram isso para o Museu da Dinamarca, se não me engano. Então, para a gente ver a importância desse material que rendeu um prêmio Nobel para esse grupo. Ok. Ok. Então, no meu doutorado, eu estudei o grafeno e também outros materiais bidimensionais. Depois do que o grafeno foi isolado, muitos outros materiais bidimensionais também foram obtidos em laboratório. Um deles é o nitreto de boro, né, que é uma camada também muito parecida, a estrutura é muito parecida com a do grafeno. A única diferença é que, em vez de átomos de carbono, a gente tem átomos de boro e de nitrogênio intercalados no material, mas a estrutura é mesmo bem parecida. Então, eu passei um período do meu doutorado em Singapura, trabalho aí com algumas semaninhas com um grupo experimental. Esse período também foi um período onde eu aprendi bastante, muitos desafios. Primeiro que eu fui para Singapura com inglês mesmo quase nulo, sabia mesmo muito básico de inglês, e lá eu tive que conversar com grupos experimentais também, que é uma coisa completamente diferente para mim, muitas vezes não entendia nada, mas né, fui quebrando a cabeça e tentando, até conseguir fazer esse trabalho com eles. Então, o que eles investigaram? Essas imagens aqui são imagens experimentais mesmo. Hoje em dia, eles conseguem ter um controle tão grande de como crescer esses materiais no laboratório, que eles conseguiram crescer o grafeno e o nitreto de boro, conseguem fazer isso de maneira tão controlada que eles criam interfaces entre esses dois materiais, né? Desse jeito aqui. Então, como é que foi a nossa colaboração aqui? Porque eles viram que nem sempre eles conseguiriam formar essas camadas tão bem feitinhas assim e tão estáveis, né? Então, eles tentavam entender por que muitas vezes esses materiais eles quebravam, não conseguiam crescer de forma muito certinha. Então, a gente entrou com modelagem computacional também para poder simular esses sistemas, né, essas interfaces entre esses dois materiais bidimensionais e tentar explicar como, né, que eles conseguiam atingir a estabilidade, que é simplesmente gerando uma distorção em uma das redes para aliviar a tensão em um desses materiais quando a gente cresce os dois juntos. Então, foi a primeira colaboração minha com grupos experimentais, também aprendi bastante durante esse tempo. Então, depois desse tempinho em Singapura, algumas semaninhas, passei também um ano lá, meu ano final do doutorado, voltei para o Brasil, defendi o meu doutorado, então voltei para Singapura para fazer o meu primeiro pós-doutorado. Nesse período, eu trabalhei com o professor Antônio Castro Neto, lá na National University of Singapore, que é o prédio que eu trabalhava no Center for Advanced 2D Materials. Então, hoje se tem, né, esses materiais bidimensionais, eles são tão importantes que tem centros inteiros só dedicados ao estudo desses materiais, mesmo com espessura de um ou poucos átomos. Então, passei de 2014 até 2017 em Singapura, também mais uma vez, muita aprendizagem, muitos desafios, muita coisa que eu achava que eu não dava conta de fazer, mas o negócio é persistente, a gente tem que persistir, não desistir,
e ir seguindo. Foi o que eu tentei fazer durante esse tempo. E é claro, né, Singapura é um choque de realidade super diferente, mas apesar de todo o trabalho, de toda a dificuldade, também teve coisas boas, né? Conheci um pouquinho da Ásia, que foi mesmo uma experiência espetacular, uma cultura, choque de cultura gigantesco. Aprendi a comer de palitinhos lá, porque que era o único jeito. E por aí foi, uma experiência também guardada na memória, no coração por muito tempo. Bom, durante esse tempo eu estudei um outro grupo de materiais bidimensionais, que são conhecidos como Group 4 Monochalcogenase. Então, o material desse grupo mais conhecido é o sulfeto de estanho, que é esse SNS aqui. Então, o material é um mineral, pode ser encontrado na natureza, vocês podem ver aqui um exemplo. Então, mais uma vez, quando a gente dá um zoom em escala atômica, a gente vê que esse material tem essa estrutura formando uma espécie de ondinhas, assim, né? E esses materiais, na forma de cristal mesmo, tridimensional, eles têm muitas aplicações, por exemplo, células solares, mesmo como materiais termoelétricos. Do mesmo jeito que a gente consegue isolar uma camada de grafeno, de grafite, para formar um grafeno, hoje em dia se consegue também isolar uma camada desses materiais e obter essa monocamada, essa estrutura bidimensional também. E é muito interessante que quando a gente isola esses materiais, eles têm propriedades que a gente não vê no cristal tridimensional. Uma delas, em particular, desse grupo, é que esses materiais, eles são piezoelétricos, quando a gente tem somente uma monocamada. Então, materiais piezoelétricos são materiais que eles geram uma voltagem, podem gerar corrente elétrica quando a gente faz pressão neles. E, então, por exemplo, vocês veem aqui esse exemplo de uma catraca de trem, uma estação de trem no Japão, onde essa entrada aqui preta, ela é essa passarela, né? Preta, por baixo dela você tem um material termoelétrico. E quando as pessoas passam ali em cima para poder entrar na estação de trem, a pressão, né, das pessoas pisando gera eletricidade e que consegue, então, alimentar os visores eletrônicos da estação de trem, né? Visores pequenos como esse daqui da catraca. Então, também uma forma de conversão de energia limpa bastante interessante e útil. Ok, então depois desse tempo em Singapura, eu tentei pós-doc em alguns lugares e fui então para os Estados Unidos, que é onde eu tenho trabalhado com a professora Elif nos últimos 3-4 anos, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, trabalhando aí com materiais termoelétricos. Então, mais uma vez, um momento de desafio, e para os Estados Unidos, para mim, pelo menos, parecia uma coisa super complexa, uma coisa que eu não ia dar conta. Os grupos, né, de pesquisa de lá são bem diferentes, culturalmente também bem diferentes. Meu inglês tinha melhorado um pouquinho, mas também não perfeito, mas lá fui eu de novo, né, com todo frio na barriga, medos, e fui. Então, esse aqui é o campus da Universidade de Illinois, fica numa cidadezinha, entre duas cidadezinhas, a 200 quilômetros a sul de Chicago, Urbana e Champaign. Então, esse aqui é o campus, é bastante bonito o campus, lá a cidade é muito bonita no outono em particular. No inverno é mais dolorido, o inverno é bastante dura muitos meses o inverno lá, pegamos por volta de menos 20 graus, normalmente era menos 10, mas chegamos a pegar menos 20 com sensação térmica de menos 25, então é bem difícil, mas a gente vai se acostumando, né? Esse daqui sou eu sofrendo no inverno de Urbana-Champaign. Meu rosto está aqui, só mesmo meu olhinho e um pouquinho do meu nariz suficiente para eu poder conseguir respirar. Era muito frio. Mas, enfim, também período de muito aprendizado e muitas coisas boas também, apesar de todas as dificuldades do caminho aí. Ok, então, finalmente, né, o que eu tenho trabalhado são esses materiais, chamados materiais termoelétricos. Então, para quem nunca ouviu falar, o que são materiais termoelétricos, né? Também nunca tive ouvido falar sobre materiais termoelétricos quando eu comecei esse segundo pós-doutorado meu. Também foi um campo muito novo para mim, também de muita aprendizagem. Então,
Materiais termoelétricos, né, como o nome indica, são materiais que conseguem converter um gradiente, uma diferença de temperatura aplicada a eles, em uma diferença de potencial. Então, você consegue gerar energia elétrica quando se aplica essa diferença de temperatura nesses materiais. Então, para a gente entender quão importante, né, são esses materiais, ou promissores são esses materiais, se a gente pensar que toda energia produzida, por exemplo, no nosso dia a dia, né, 60% dela é desperdiçada em forma de calor, só 40% é utilizado. Por exemplo, em carros, refrigeradores, ar-condicionado, por exemplo, tudo isso desperdiça muita energia em forma de calor. A gente vê sempre que nesses dispositivos eles estão sempre quentes depois de utilizados durante algum tempo. Então, vocês pensem quão bom seria se a gente conseguisse reutilizar esse calor dissipado, né, essa energia dissipada em forma de calor, para poder converter isso em energia elétrica e reutilizar essa energia, né, que é justamente o que os dispositivos termoelétricos fazem. Então, infelizmente, ainda se tem muito pouca aplicação comercial dos dispositivos termoelétricos. Um deles ainda não é vastamente, né, não é usado em larga escala comercialmente, mas já tem algumas aplicações, por exemplo, são nos carros onde eles conseguem usar dispositivos termoelétricos para poder pegar o calor que é gerado no motor, por exemplo, converter isso em energia elétrica para poder recarregar as baterias dos carros. Então, já tem algumas aplicações nesse sentido. Mas, como eu disse, ainda não é utilizado em larga escala, em escala comercial, os dispositivos termoelétricos, por alguns, né, vários motivos, e alguns deles, os principais, é porque os bons materiais termoelétricos com eficiência alta, eles são extremamente caros ainda, são bastante caros, e os outros, né, os que têm eficiência mais baixa, eles então, né, como tem eficiência mais baixa, acaba que não compensa o custo-benefício de ser usado comercialmente. Então, o que a gente tem que fazer para poder, né, uma das coisas que a gente tem que fazer para poder fazer essa tecnologia ser mais bem utilizada é melhorar a eficiência dos materiais termoelétricos que a gente já conhece ou encontrar materiais termoelétricos novos, né, com eficiência mais alta. Então, como é que acontece essa conversão de diferença de temperatura para gerar uma voltagem no material termoelétrico? Então, só de maneira assim, né, geral, a gente pode pensar, por exemplo, nesse material aqui. Aqui, na verdade, a gente tem dois materiais termoelétricos diferentes que têm que ser conectados, um semicondutor tipo P e um semicondutor tipo N. Vou tentar explicar um pouquinho mais tarde o que é isso, para vocês ou relembrarem, ou quem nunca ouviu falar, saber mais um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse material aqui, e a gente aplica uma diferença de temperatura, um lado dele está quente, por exemplo, o lado vermelho, o lado dele está mais frio, o lado azul aqui. Então, os átomos, os elétrons, né, a carga livre do nosso material termoelétrico aqui, do lado quente, como os elétrons vão estar muito agitados, por difusão, eles vão tender a ir para o lado mais frio, que é onde os elétrons estão com agitação mais baixa, né? Então, quando a carga elétrica migrar de um lado para o outro, do lado quente para o lado mais frio, a gente gera uma diferença de distribuição de cargas, então vai gerar uma diferença de potencial no nosso material. E dessa maneira a gente consegue, então, gerar esses dispositivos termoelétricos. Então, como é que a gente... E só mais um detalhezinho que eu ia falar aqui agora, é que, como eu mencionei, né, esses materiais, essa tecnologia ainda não é muito utilizada comercialmente, a maior utilização nela, na verdade, é em missões espaciais. Então, por exemplo, em sondas espaciais, muitos de vocês devem ter acompanhado o Perseverance, que pousou em Marte há umas semaninhas atrás, e uma das maiores fontes de energia, né, que faz o Perseverance funcionar são dispositivos termoelétricos, né, que geram a energia necessária para ele poder funcionar. Então, são mais nessas aplicações de alta tecnologia que os dispositivos termoelétricos têm sido utilizados até agora. E a gente quer trazer isso, né, para a realidade do nosso dia a dia aqui mesmo. A gente mede a eficiência de um material termoelétrico, né? Para a gente saber se o material termoelétrico é bom ou não.
a gente, então, está interessado nessa quantidade aqui, que a gente chama de ZT, que é a figura de mérito de um material termoelétrico. Então, quando a gente mede, né, experimentalmente no laboratório, quando a gente calcula essa quantidade, bons materiais termoelétricos têm valores altos de ZT. Por valor alto aqui, eu quero dizer alguma coisa em torno de 2, 2,5, já é mesmo excelente. E hoje em dia, os comercializáveis, os dispositivos que a gente tem comercial, são, para vocês terem uma ideia, por volta de 0,6, 0,7. Então, a gente ainda tem que melhorar muito a eficiência desses dispositivos, desses materiais, para aumentar esse valor desses ZT. Então, só um pouquinho de gráficos aqui. Quando a gente faz uma curva de ZT, e só para clarificar, a figura de mérito, ela depende de muitas propriedades do material, por exemplo, condutividade térmica, condutividade elétrica, né? São algumas delas, quando combinadas, dão essa quantidade aqui que a gente está interessado. Então, uma curva, né, se a gente olhar isso graficamente, uma curva dessa quantidade, ZT, faz normalmente uma forma dessa maneira aqui, né? Tipo uma montanhazinha assim. E o que a gente quer atingir, então, é esse valor máximo, né? O pico do ZT para um determinado material. E o eixo X aqui, o que a gente está variando, né, para poder controlar o valor do ZT, é o carrier concentration, os portadores de carga do nosso material. E por portadores de carga aqui, o que eu quero dizer é a quantidade de elétrons livres ou móveis no nosso sistema. Então, quando a gente controla o número de elétrons móveis ou livres no sistema, a gente está controlando essa quantidade daqui, né, que são os portadores de carga. Como é que a gente faz isso efetivamente, né? Uma das maneiras de se fazer isso é pelos defeitos estruturais do material. Então, se a gente consegue controlar os tipos e a quantidade de defeitos estruturais que a gente tem no nosso material, a gente consegue controlar essa quantidade aqui e, né, esperamos que consigamos, então, achar um valor onde a gente atinja o pico do ZT aqui para um dado material de interesse nosso. Ok, então, para poder explicar um pouquinho, né, de como que a gente faz isso, eu queria só relembrar ou falar para quem né, nunca ouviu o conceito do que são materiais, os semicondutores do tipo P e do tipo N, que são muito importantes na área de termoelétricos, mas também em muitas outras áreas tecnológicas. Para isso, a gente começa com o material clássico, né, que é o silício, para poder explicar esse tipo de conceito. Então, quando a gente tem um cristal de silício puro, somente silício mesmo, a gente tem né, esse aqui é um exemplo, aqui à esquerda. Então, a gente tem os átomos de silício distribuídos espacialmente, né, quando a gente faz um zoom em escala atômica mais uma vez. Então, os átomos de silício são distribuídos no espaço de uma maneira uniforme, muito bem organizada, para formar o cristal de silício, né? Isso também para qualquer cristal de outros materiais. Então, se a gente, né, relembrar aqui que um átomo de silício, né, tem 14 elétrons aqui ao redor do núcleo, número atômico também 14. A gente lembra que esses átomos, os elétrons mais internos aqui, esses 10 elétrons mais internos, eles estão muito acoplados, interagem muito com o núcleo e não participam de ligações, por exemplo. Só esses 4 elétrons aqui da camada mais externa, da camada de valência, é que vão participar de ligações químicas e entre átomos de silício e de qualquer outras reações aqui que envolvam silício. Então, se a gente olhar para esse material aqui de uma maneira, né, bidimensional aqui, só para ficar mais fácil a visualização, aqui cada átomo de silício ele é ligado a 3 outros átomos de silício, que é o que a gente vê aqui também, cada um deles ligado a outros 4, não são 3, 4 átomos de silício. E a gente vê que cada um desses átomos de silício, então, compartilha 4 elétrons que vão fazer a ligação com os átomos de silício vizinhos. Ok, mas isso, então a gente imagina que isso acontece, por exemplo, numa rede cristalina perfeita, né? Onde todos os átomos de silício estão bem distribuídos, mesmo uma rede perfeita, mas na realidade não é isso que acontece, né? Na realidade a gente tem
uma coisa mais ou menos dessa maneira aqui. A gente tem muitas imperfeições na rede, né? Cada uma dessas imperfeições é um defeito cristalino diferente. Então, nesse exemplo aqui do silício, se a gente, por exemplo, tira um átomo de silício, cria uma região, um buraquinho ali, a gente tem um defeito que a gente chama de vacância. Tem muitos outros tipos de defeitos. Se a gente, por exemplo, colocar um átomo de silício no meio de outros átomos ali, né, cria uma região meio bagunçada de átomos de silício, a gente tem um defeito que a gente chama um defeito intersticial. A gente pode também, por exemplo, pegar átomos de elementos químicos diferentes, com raio maior, atômico maior, ou com raio atômico menor, e também substituir no lugar de um átomo de silício, e a gente tem os defeitos substitucionais, e a gente tem muitos outros, né? Um deles também, por exemplo, uma vacância interagindo com um defeito substitucional que a gente chama pares de Frank. Esses são alguns dos exemplos aqui. E em outros materiais, a gente também tem o defeito que a gente chama de antissítio, que é simplesmente trocar dois átomos de lugar, por exemplo. Não faz sentido falar disso aqui no silício, porque como todos, né, os átomos são os mesmos, então o antissítio não existe no silício, mas em outros materiais, a gente, com espécies atômicas diferentes, a gente pode criar esse defeito também. Então, a princípio, isso aqui parece atrapalhar o material, atrapalhar as propriedades do material, mas na verdade não. Isso aqui é realmente essencial para muitas áreas da tecnologia moderna. Ok, então se a gente voltar aqui no nosso silício perfeito, então vamos estudar rapidamente aqui, dois defeitos em particular, né? Por exemplo, se a gente pegar a nossa rede cristalina perfeita do silício, imagina que a gente remove um átomo de silício e coloca, por exemplo, um fósforo lá. Então, o fósforo, ele está numa coluna à direita do silício, tem um elétron a mais na camada de valência. Então, ele vai usar os 4 elétrons para poder fazer as ligações originais com os átomos de silício vizinho e vai sobrar um elétron lá. Esse elétron, ele não tem espaço para ele nas ligações químicas aqui, né, com os outros átomos de silício. O que ele vai fazer é ficar livre no sistema. Então, com isso, a gente introduziu um portador de carga negativa no nosso sistema e mudou aquela quantidade que a gente queria mudar, que é a quantidade de portadores de carga, né? Da mesma maneira, a gente pode também, por exemplo, pegar um boro e colocar no lugar do silício. O boro está a uma coluna à esquerda do silício, então tem um elétron a menos na camada de valência. Então, o que acontece nesse caso é que a gente tem 3 elétrons aqui participando das ligações e tem um vazio, ou um buraco, né? A gente pode chamar, normalmente a gente chama isso também de buraco, né? No inglês a gente usa hole. E então o que acontece aqui é que esse vazio, na verdade, ele também pode passear pelo sistema, por exemplo, esse elétron pode ocupar esse espaço aqui, então o vazio vem para cá, depois um elétron pode ocupar esse vazio e esse vazio vem para cá. Então, efetivamente, esse vazio pode andar pelo material e ele funciona também como se fosse uma carga positiva passeando pelo material. Então, a gente também introduziu ou modificou o número de portadores de carga nesse caso, introduzindo cargas positivas móveis no sistema. Então, o que a gente acabou de fazer aqui é dopar o silício. Dopar o silício tipo P, ou seja, com uma portador de carga positiva, ou dopar o silício tipo N, com portador de carga negativa, que é o elétron aqui no caso. Então, sempre que vocês ouvirem falar, né, os termos de semicondutores tipo P e tipo N, então é basicamente isso, a gente está mudando o número de portadores de cargas livres no material, que podem ser vazios, né, ou elétrons, por exemplo. Então, o controle de dopantes, né, como é que a gente faz isso no laboratório, está mesmo no coração da microeletrônica moderna e é mesmo essencial para a gente desenvolver dispositivos eletrônicos em geral e vou dar alguns exemplos em muitas outras áreas, né? Então, você conseguir controlar dopantes é mesmo importantíssimo para várias áreas, né, de tecnologia. Então, aqui só alguns exemplos, por exemplo, os microchips de computadores, de telefone, tudo que a gente tem hoje em dia, são formados basicamente por
por microchips, que são, na verdade, um número gigantesco de transistores que são formados por silício dopado tipo P e tipo N juntos. Então, por exemplo, óxidos condutores transparentes também é um outro exemplo, onde a dopagem do material traz propriedades muito importantes. Esses óxidos condutores transparentes têm sido usados, por exemplo, como células solares que podem revestir ou fazer janelas de prédios mesmo, então o sol bate ali durante o dia e aquelas janelas são efetivamente células solares. Também só é possível com controle de dopantes. Outro exemplo também mais recente é o desenvolvimento do LED azul, que só foi possível depois de muitas décadas de tentativa. Esses três pesquisadores aqui conseguiram dopar esse material, nitreto de galho do tipo P. Isso foi possível desenvolver o LED azul. E isso também foi uma conquista muito grande que possibilitou as lâmpadas de LED, né, que são têm eficiência extremamente alta e são muito mais econômicas do que as lâmpadas convencionais que a gente tem. Computação quântica, células solares, termoelétricos e mais uma infinidade de áreas aqui, que têm sido todas baseadas no controle de defeitos e também de dopantes, né, em geral, nesses materiais, para poder fazer materiais tipo P e tipo N, que trabalhando junto conseguem fazer possível essas tecnologias todas. Então, é mesmo uma área extremamente interessante, rica, com potencial gigantesco, e eu gosto muito dessa frase do professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, que ele falou num paper dele, num artigo dele, que cristais, né, são como pessoas, são seus defeitos que fazem delas interessantes, né? E eu concordo mesmo com ele de muitas maneiras diferentes, né? Especialmente em cristais, isso é bastante verdade. Então, a princípio parece fácil, né? Ok, eu quero um material tipo P, quero um material tipo N, beleza, eu vou para o laboratório, quero silício tipo N, começo a sintetizar meu material, coloco um tanto de átomo de silício lá, coloco alguns átomos de fósforo e pronto, silício tipo P. Ou coloco boro lá e pronto, silício tipo N. Mas, na verdade, não é. Isso é bastante difícil. Silício é o único material, na verdade, com um conhecimento, onde se tem hoje em dia o conhecimento mais profundo de como controlar os defeitos na estrutura do silício, mas também não é totalmente compreendido alguns desses defeitos. E para todos os outros semicondutores, para todos os outros materiais, ainda é uma tarefa muito difícil conseguir se fazer esse controle do tipo de defeitos que se introduz no material para poder conseguir fazer ele tipo N ou tipo P para aplicações diversas, né? Então, é por isso que tem sido cada vez mais importante essa comunicação, essa interação direta entre teoria e experimentos, né? Hoje em dia, os modelos computacionais, as técnicas computacionais estão bastante avançadas, então a gente já consegue fazer cálculos, fazer predições, que podem, de certa forma, guiar os experimentais, né, para poder crescer, sintetizar os materiais no laboratório com as propriedades desejadas, né. Então, ao invés dos experimentais irem para o laboratório e mesmo por tentativa e erro tentar sintetizar um material com uma determinada propriedade, por exemplo, com uma determinada quantidade, tipo de defeito, o que a gente faz hoje em dia tem sido cada vez comum fazer as predições teóricas, então compartilhar isso para poder guiar os experimentos, para que não se gaste tempo, material, dinheiro, né, sintetizando coisas que não dão certo. Isso tem funcionado muito bem em muitas áreas diferentes, né, principalmente na área de defeitos também. Bom, então é isso que a gente tem tentado fazer, a gente tem tentado fazer essas previsões teóricas de como controlar os portadores de carga, né, para poder atingir esse máximo do ZT em um determinado grupo de materiais, que eu vou mostrar para vocês agora, para poder melhorar a performance de materiais termoelétricos. Então, tenho trabalhado isso, né, na Universidade de Illinois com a professora Elif Erdken,
e também com essas duas estudantes de doutorado, a Jashin e a Bipasha, que também estão envolvidas nesse projeto. Então, um dos grupos de materiais que a gente tem trabalhado nos últimos anos é este aqui, chamados Diamond-like Semiconductors, ou semicondutores do tipo diamante, né? Eles têm propriedades completamente diferentes do diamante, mas são chamados dessa maneira porque a estrutura deles é essencialmente a estrutura do diamante, né? Que é formada só por átomos de carbono. A diferença é que a composição deles é outra, né? Com outros átomos. Então, um desses materiais é esse daqui, formado por cobre, índio e telúrio, o copper índio telluride, que é um que a gente tem trabalhado em colaboração também com grupos experimentais. Bom, então como é que a gente modela, né? Como é que a gente faz as predições para poder entender o comportamento e as propriedades desses materiais quando a gente quer entender a formação de defeitos e controle de portadores de carga nesses materiais, né? Então, do ponto de vista de modelagem computacional, vou tentar guiar aqui, né, o melhor que eu puder para vocês tentarem, para entender como é que funciona isso do ponto de vista de modelagem computacional. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um material perfeito. Por criar aqui, eu quero dizer criar virtualmente, né, no caso, é mesmo criar um arquivo, por exemplo, onde contém todas as informações da estrutura do meu material, da composição do meu material, e que vai ser usado, então, esse arquivo vai ser, então, essas informações vão ser usadas no nosso cálculo computacional. E junto com isso, então, eu crio as mesmas informações com vários defeitos diferentes, né? Eu crio as mesmas estruturas com vários defeitos diferentes. Por exemplo, uma vacância de cobre ou de índio, que é simplesmente remover um átomo de cobre ou um átomo de índio do meu material. Por exemplo, um antissítio, onde eu troco um cobre com um índio. E, por exemplo, também utilizando dopagem. Quando eu falo de dopagem aqui, só para deixar claro, a gente normalmente usa o termo dopagem quando a gente usa um elemento que não faz parte do nosso material original, nesse caso o cádmio aqui, para poder criar um defeito no sistema. Então, nesse caso, eu estou topando o nosso material de interesse com cádmio aqui. Por exemplo, colocando um cádmio no lugar de um cobre, ou colocando um cádmio no lugar do índio, por exemplo. Então, quando a gente gera todas essas estruturas, né, virtualmente, dando as informações num arquivo, por exemplo, o que a gente quer fazer aqui no final das contas é comparar energias. Então, a gente quer comparar a energia do nosso material perfeito, sem defeito nenhum, com a energia dos sistemas quando a gente cria diversos defeitos diferentes neles. E comparando essas energias, né, no material perfeito com o material com defeito, a gente vai ter as energias de formação dos defeitos, né? Que basicamente dá para a gente a ideia, ou indica para nós quais são os defeitos com mais baixa energia de formação, que vão ser os defeitos, então, que quando você sintetiza esse material no laboratório, que eles vão aparecer com mais frequência no material, né? Já que eles têm energia mais baixa, eles são mais fáceis de se formar, então vão ter eles em mais quantidade no material. E vão ser esses defeitos de mais baixa energia que vão ser os que vão contribuir mais para aquele controle dos portadores de carga, né? Para fazer o material ou tipo N ou tipo P. Então, só um pouquinho de como que a gente resolve isso em termos de teoria, né? De modelagem computacional de materiais. Tem muitas maneiras, muitas técnicas diferentes de se resolver isso. Uma delas custo-benefício, talvez uma das melhores, é a teoria do funcional da densidade, né? O DFT. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, geral do que se trata o DFT, né? Quando a gente resolve tenta resolver esses problemas, por exemplo, nesse caso, encontrar as energias totais desses sistemas, o que a gente está tentando fazer aqui, então, é achar uma propriedade específica de um sistema quântico, nesse caso aqui, as energias dos sistemas, né? E normalmente a gente faz isso através da função de onda. Então, para os alunos aí que estão mais no início do curso,
muito provavelmente, talvez nunca ouviram falar dessa parte ainda, talvez os que estejam mais para o final já tenham alguma disciplina, ou já tenham ouvido falar disso daqui, mas só tentar mesmo dar uma visão geral. Então, a função de onda de um sistema quântico, ele, a princípio, carrega todas as informações daquele sistema, né, que a gente pode usar, então, para poder encontrar as propriedades de interesse. Então, o que se faz normalmente é tentar encontrar as funções de onda de um sistema resolvendo essa equação aqui, que é a chamada equação de Schrödinger, que foi proposta, né, por esse senhor aqui, em 1925. Então, a princípio, a gente resolve essa equação e encontra as funções de onda do sistema. Mas, apesar que parece uma relação simples aqui, não é tão simples. Esse H aqui, que é o hamiltoniano do sistema, para um sistema muito simples, ele tem esse formato aqui. Então, é extremamente complexo resolver essa equação. Consegue-se fazer isso exatamente somente para o átomo de hidrogênio. Mais do que isso, já se torna praticamente mesmo impraticável. Então, para o nosso sistema de interesse, então, que é um sistema muito mais complexo, é praticamente impossível se resolver esse problema dessa maneira aqui, encontrar as propriedades desse sistema aqui. Então, o que se faz nesse caso, uma das maneiras de se resolver isso, por exemplo, é utilizar a teoria do funcional da densidade, que foi proposta em 1964 por esses dois senhores, Walter Kohn e o Hohenberg, onde, basicamente, eles conseguiram demonstrar que para um sistema, se você consegue somente a informação somente da densidade eletrônica de um material, como que os elétrons estão distribuídos naquele material, essa densidade eletrônica, ela carrega, na verdade, muita informação e que pode permitir, então, chegar ou ter acesso à função de onda do sistema, e, então, conseguir achar as propriedades de um sistema quântico de uma maneira algumas vezes aproximada, mas com grau de informação muito alto aqui. Então, a teoria do funcional da densidade, né, a gente não faz cálculos à mão, por exemplo, e nada disso, tudo pode ser implementado em códigos computacionais, é o que se é feito hoje em dia. Então, tem vários códigos computacionais que são baseados no DFT, esses aqui são só alguns exemplos, alguns deles são gratuitos, outros deles são pagos, você pode fazer download de muitos deles. Então, basicamente, como é que você usa esses códigos? A gente tem um arquivo de entrada, que parece esse daqui, por exemplo. Esse daqui é um exemplo para o VASP, que é o código que eu tenho usado mais recentemente, e que você coloca as informações nesse arquivo de entrada aqui, de todas as informações que você quer. O que você quer calcular do sistema, quais as propriedades, né, e informações dessas em geral. E uma dessas informações é mesmo a posição dos átomos, né? Aqui tem o X, o Y e o Z, por exemplo, de cada um dos átomos do material que você quer fazer a simulação. Então, para os nossos sistemas aqui, a gente tem que gerar um arquivo desse de entrada para cada um desses sistemas aqui e rodar vários cálculos, né, diferentes. Então, a gente tem vários arquivos de entrada para cada um desses casos. Então, o que a gente faz, então, é submeter esse cálculo para poder, né, no computador, para poder rodar o cálculo e fazer, para poder fazer o cálculo das quantidades que a gente está interessado. E esses cálculos, normalmente, requerem muita paciência, muitos deles demoram muitos, e a gente roda esses cálculos, geralmente, em supercomputadores, né, também a gente costuma chamar de clusters, né? Esse aqui é o que eu uso lá nos Estados Unidos, chamado Blue Waters. Então, tem uma capacidade mesmo gigantesca, para vocês terem uma ideia, já foi um dos melhores do mundo, agora já está um pouquinho obsoleto, mas ainda assim é muito poderoso, e esse cluster, por exemplo, para vocês terem uma ideia, seria o equivalente a colocar de 30 a 40 mil laptops funcionando ao mesmo tempo. Então, dependendo do sistema que você está simulando, isso aqui pode ser um cálculo muito rápido, 5, 10 minutos, por exemplo, ou pode ser um cálculo extremamente complexo, que pode levar 5, 10, 15 dias, né? Então, depende bastante. Tem que ter bastante paciência enquanto esses cálculos rodam, esperar que corra tudo bem. Então, finalmente, depois que o cálculo roda, o cálculo finaliza, você vai lá e fica todo contente, às vezes com um número que você estava esperando durante uma semana inteira.
No nosso caso aqui, o que a gente está interessado é na energia total desses sistemas. A gente vai lá nos arquivos de saída e olha essa energia total de cada um dos sistemas. Então, comparando, né, as energias totais do nosso sistema perfeito com os dos defeitos, a gente pode, né, para esse caso particular desse material aqui, copper índio telluride, a gente tem uma escala de energia de formação de defeitos, esse aqui é baseado nos meus cálculos mesmo, que é mais ou menos isso daqui, né? Os defeitos de mais baixa energia normalmente são esses aqui, vacância de cobre e esses dois anticítios, entre o cobre e o índio, e os defeitos com energia de formação mais alta são as vacâncias de telúrio. Então, isso significa que quando a gente sintetiza esse material no laboratório, e é mesmo que é observado, a gente tem resultados disso, esses defeitos vão aparecer em muito maior quantidade no nosso material do que, por exemplo, as vacâncias de telúrio. Então, vão contribuir muito mais para poder controlar os portadores de carga do nosso material. Então, uma outra maneira de representar esses resultados, né, não vou dar muitos detalhes aqui, mas só para vocês terem uma noção, são esses diagramas de defeitos, né, que carregam todas as informações de todos esses defeitos aqui, e é basicamente o que a gente passa para os experimentais olharem e se guiarem no crescimento dos materiais, né. Então, o que a gente vê aqui é que, se a gente comparar, por exemplo, esses dois casos aqui, que é para o mesmo material, essas energias de formação, elas mudam, né? Por exemplo, essa linha amarela que ela está mais alta em energia, essa daqui está um pouquinho mais baixa. Então, o que isso indica, de maneira geral, é que, apesar desses três defeitos serem os de mais baixa energia, dependendo das condições de síntese, a vacância de cobre pode ter uma energia um pouquinho mais baixa do que esse anticítio aqui, ou pode ser o contrário, por aí vai. Então, essas energias de formação têm um comportamento geral, mas elas variam também, dependendo da quantidade de elementos utilizados na hora da síntese do material, por exemplo, a quantidade de cobre, de átomos de cobre que você coloca, a quantidade de átomos de índio que você coloca para poder crescer o seu material, e também com outras propriedades, né, do experimento, por exemplo, temperatura, pressão e por aí vai. Então, o que acontece aqui, como é que a gente faz essa conexão dos nossos cálculos teóricos com o experimento? Então, basicamente, na parte da teoria, a gente trabalha num espaço de energia, que a gente também chama de potenciais químicos dos elementos, mas a gente consegue fazer, então, uma previsão de todas as possíveis energias de formação dos defeitos em vários ambientes diferentes, né, de várias maneiras diferentes. Os experimentais, eles já trabalham num espaço diferente, que é um espaço de composições, né, que é, basicamente, quando eles estão crescendo o material, eles colocam quantidades dos átomos que vão fazer parte daquele material, quantidades diferentes, né, no caso do nosso material copper índio telluride, como eu mencionei, eles podem colocar mais cobre, menos cobre, mais índio, menos índio, mais telúrio, menos telúrio. Isso vai mudar também, vai influenciar muito como é que, na energia de formação dos defeitos. Mas eles conseguem ter controle da quantidade, né, da composição que eles estão usando para poder crescer os materiais também nesse espaço diferente. E, na verdade, esses dois espaços, eles, né, com umas técnicas que foram desenvolvidas mais recentemente, esses dois espaços agora a gente consegue conectar eles e entender o que em um corresponde no outro, né? Então, só para vocês terem uma ideia geral aqui, no nosso espaço de energias aqui, um ponto equivale a uma área no espaço de composições dos experimentos, né? Então, esse pontinho rosa aqui equivale a essa área toda rosa aqui no espaço das composições utilizadas pelos experimentais. Então, a gente pode fazer a predição de qual que seria as melhores energias de formação de quais defeitos que a gente quer para poder otimizar o ZT, né, do nosso material termoelétrico, e, por exemplo, que seja aqui nesse pontinho rosa. Então, a gente faz a predição e vai lá e fala para os experimentais, ó, cresce nessa região aqui, porque nessa região a gente vai ter os defeitos que a gente quer para poder controlar os portadores de carga do material, então aumentar a eficiência do nosso material termoelétrico. Ok, então, só para finalizar aqui, só fechar com esse resultado aqui, que é o que a gente, né, só para relembrar como é que é essa
esse progresso para a gente poder encontrar para um determinado material, né, de interesse o valor máximo do ZT, que é o que a gente está tentando fazer para poder aumentar a eficiência termoelétrica de um determinado material, no caso desse copper indio telluride aqui, que é o que a gente tem trabalhado. Então, a gente consegue fazer isso pelo controle dos portadores de carga, né, que é basicamente a quantidade de elétrons livres, ou, né, vocês viram, também pode ser elétrons ou vazios, né, quantidade de cargas negativas ou positivas no nosso sistema, e a gente consegue fazer isso através do controle de defeitos estruturais no sistema. Então, a gente faz os cálculos, consegue, então, achar para um determinado material quais são as energias de formação dos defeitos, quais são os defeitos que são mais prováveis de se formar quando a gente está crescendo o material, e a gente consegue, então, identificar qual o cenário, né, para qual conjunto de defeitos seria o mais provável, onde a gente consegue atingir esse valor máximo aqui de CT. A gente consegue, então, falar para os experimentais, não cresçam nessa região, não cresçam nessa região, mas cresce sobre essas condições aqui que o material vai ter as propriedades que a gente está interessado. E realmente, quando a gente, né, quando eles crescem os materiais, a gente consegue, então, fazer uma análise desses materiais e ver que realmente os defeitos que aparecem, né, em maior quantidade, são os defeitos que a gente fez a predição inicialmente, e são aqueles que vão dar para a gente a quantidade de portadores de carga, pelo menos na região do pico do ZT aqui, que é a região que a gente quer para poder melhorar a eficiência do nosso material termoelétrico. Então, a gente ainda tem alguns trabalhos para finalizar desse material aqui, mas por enquanto a gente tem conseguido crescer mesmo os materiais com eficiência um pouco mais alta. Já tem um trabalho longo aí pela frente, mas vamos caminhando nessa direção. Bom, então é isso, só recapitulando aqui, eu falei um pouquinho, né, do meu percurso e tentei falar para vocês, né, para o que são materiais termoelétricos, por que nós estamos interessados nesses materiais, como é que a gente tem tentado usar técnicas, modelação computacional para poder controlar o número e o tipo de defeitos nesses materiais, para poder melhorar a performance dos materiais termoelétricos, e também como é que a gente tem feito a conexão disso com experimentos para poder fazer de maneira mais eficiente a evolução dessa área em particular. Bom, aqui estão os meus e-mails, se alguém ficar alguma dúvida, quem quiser me contactar para poder perguntar alguma coisa, não ficou clara na apresentação, ou qualquer outra dúvida que tiver, eu vou ficar muito feliz em fazer contato, vocês fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, fiquei extremamente muito feliz de participar da Semana da Física aqui, muito obrigada. Passo a palavra aí para o Bruno de novo. Boa noite, Lídia. Boa noite, pessoal. Ô, Lídia, o Bruno, ele teve que dar licença, porque ele vai começar uma aula agora às 20h50, então eu vou finalizar aqui, tá? Tá, joia. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação. Você sempre foi uma pessoa que me deu muito orgulho, né? Você foi da minha sala desde o primeiro diazinho ali de aula. E você acho que pode ter certeza. Acho que todos nós ali da sua turma, a gente sempre teve muito orgulho de ter você ao nosso lado, sempre contribuindo. A gente sempre recorria a você quando tinha muitas dúvidas, a gente sempre estudava juntas, então foi muito bom, né, estudar junto de você. Parabéns pela sua apresentação. Além de tudo, sempre foi boa em falar, né? Então, tenho certeza que você expôs muito bem aí. E os nossos alunos e membros externos aí, né? Todas as pessoas que estão participando, com certeza entenderam muito bem tudo que você falou. Espero que sim. Eu vou te passar algumas perguntas, Lídia, desde lá do comecinho. Então, a primeira pergunta foi do Alisson.
ele perguntou assim, porque ele ficou curioso ao saber quando você disse que não foi aprovada lá no mestrado e que você fez algumas disciplinas extras, né? Aquelas Uhum. disciplinas. E ele quer saber como que foram essas disciplinas. Ah, ok. Então, eu fiquei bastante perdida, não sabia o que fazer, então fui conversar com o Bernardo, que era o coordenador na época, e ele me sugeriu 3 disciplinas para eu poder fazer. Uma delas foi todas da graduação, em física, né, do bacharelado, que foi quântica 2, mecânica 1, e fiz mais uma que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas se eu não me engano, eu tinha, não sei se era na área de termodinâmica, agora me falhou a memória, mas lembro dessas 2. Então, o que eu fiz foi, na época eu não me matriculei oficialmente, eu fui, conversei com os professores que iam dar aquelas disciplinas naquele semestre, e eles me aceitaram, falaram que eu podia participar das aulas e tal. Não sei como é que hoje funciona, você tem que fazer uma matrícula oficial, mas então eu fui assistir às aulas durante o semestre inteiro dessas 3 disciplinas. Ótimo. Aí depois a Sabrina perguntou como que se aumenta a eficiência dos materiais termoelétricos. Porque usando os defeitos ou de maneira geral? Ela Porque, perguntou bem no comecinho, eu acho que foi antes de você ok. falar dos defeitos. Porque, na verdade, o controle de defeitos, né, de portadores de carga que eu apresentei aqui, é só mesmo uma das maneiras de se melhorar a eficiência dos materiais termoelétricos, né? Você pode fazer isso de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, uma das propriedades que impacta muito a eficiência dos materiais termoelétricos é a condutividade térmica. Ou seja, né, quando eu mostrei lá no início que você tem um lado quente, o outro mais frio, na verdade você quer uma condutividade térmica bem baixa nesses materiais para você poder manter essa diferença de temperatura. Então, uma das maneiras de se diminuir a condutividade térmica, né, que é como é que o calor se propaga no material, tem sido feito, por exemplo, fazendo o que a gente chama de alóis, que são misturas entre materiais diferentes. Então, faz a rede ficar menos cristalina e o calor, né, no material vai se propagar de forma mais lenta ou menos eficiente, né? Então, essa é uma outra maneira de se aumentar a eficiência dos materiais termoelétricos. Tem várias outras maneiras de se fazer isso, então, o que eu apresentei hoje é mesmo só uma das maneiras de se aumentar a eficiência desse grupo. Bom, aí o Rafael perguntou se é possível montar um gerador de energia elétrica caseiro usando materiais termoelétricos, ou não compensa por conta dos custos. Não compensa, é o que eu falei. Se consegue comprar geradores termoelétricos, na verdade, se você olhar na Amazon, nesse site, você consegue comprar geradores assim. E você consegue fazer conversões, mas são conversões muito, muito pequenas, né? Coisas simples. Para geradores mesmo, que seja para economia de energia né, efetivo, em casa, por exemplo, infelizmente, ainda não se tem geradores termoelétricos, dispositivos termoelétricos tão bons, né? O Otávio perguntou se a condutividade térmica tem influência na eficácia dos materiais termoelétricos. Muita. Foi o que eu mencionei aqui. Então, tem um impacto muito grande. O que a gente quer, na verdade, são bons materiais termoelétricos, eles têm condutividade térmica, né? Que ele perguntou, elétrica, desculpa. Eficiência térmica. Condutividade térmica tem influência na eficiência dos materiais termoelétricos. Isso, tem. Então, a condutividade térmica, sim. Então, o que a gente quer são materiais com condutividade térmica, como eu falei aqui, baixa, né? Para poder manter aquela diferença de temperatura no material de maneira mais eficiente, então gerar a diferença de potencial no material. O João Vitor quer saber se é possível a utilização de semicondutores tipo P e tipo N para tentar reproduzir o efeito Haig-Leduc. Não sei qual é esse efeito. Pode
Não, Será que ele não, pode falar? Não não, conheço, é não tem problema, não. Uhum. Depois a gente tenta ajudar ele de alguma forma. E ele mesmo, esse mesmo João Vitor perguntou se futuramente ou se por agora já se tem modelagem e utilização de efeitos mais simples, como o efeito Seebeck e o efeito Peltier. Tem sim. Então tem muitos. Então, o efeito Seebeck e o Peltier, eles são basicamente a base, né, do que são como funcionam os materiais termoelétricos, né? Então, tem muitos códigos computacionais que você pode calcular esses efeitos, pode calcular essas quantidades relacionadas com esses efeitos, e muitos deles também são mesmo baseados no DFT, né? Então, você consegue usar resultados de DFT, por exemplo, como um input, vamos dizer assim, para esses outros códigos computacionais para poder calcular quantidades relacionadas a esses dois efeitos. O Arthur perguntou se seria possível acionar um aparelho eletrônico de emergência com um material termoelétrico, com uma parte do material está exposta a uma temperatura mais baixa e a outra mais próxima a uma fonte, por exemplo, no aquecimento anormal de um transformador. Não, os dispositivos termoelétricos geralmente eles são muito pequenos, né? Então, o dispositivo ele tem que estar todo autocontido ali, né? E ele é todo formado por materiais tipo P e tipo N. Mais uma vez, infelizmente, a gente ainda não tem esses geradores, né, ou dispositivos termoelétricos com eficiência tão grande para poder fazer essas conversões de energia e aplicações tão mais efetivas no nosso dia a dia. Né? Então, a princípio, sim, a gente ainda tem que desenvolver geradores ou dispositivos termoelétricos com eficiência mais alta. A Sabrina perguntou qual é a técnica usada para se ter esse controle da composição dos materiais. Pode repetir? Desculpa. Qual a técnica utilizada para se ter esse controle da composição dos materiais? Acho que ela deve falar da utilização de Para dopagem. fazer a síntese, né, com a dopagem? É. Bom, se for isso, aí os detalhes técnicos mesmo é só com os grupos experimentais. Mas o que eles fazem, geralmente, quando eles vão crescer um material, por exemplo, esse que eu dei o exemplo, né, que é o copper índio telluride. Você tem copper, índio e telúrio. Eles não colocam os átomos de cobre puro, índio puro e telúrio puro, porque isso não se consegue, né? O que eles fazem, na verdade, é colocar outros materiais que tenham composição parecida, por exemplo, copper telluride, que é só copper e telúrio, índio telluride, que é só índio e telúrio. Alguns têm oxigênio, hidrogênio, que não vão fazer parte do material mesmo. Então, o que eles fazem, né, até onde eu sei, é colocar esses materiais todos numa câmara, com proporções já pré-definidas, para poder dar a estequiometria final do material que você tem interesse. Então, esses materiais evaporam lá, e dependendo das condições de pressão, de temperatura, você consegue fazer, né, essa síntese, os átomos que você tem interesse começam a se ligar, formar o material de interesse que você quer. Então, os detalhes, infelizmente, eu não sei falar. Aí nós tivemos muitas mensagens de agradecimento, muitas mensagens dizendo que sua palestra foi sensacional, incrível, excelente. O professor Tomás, eu vou ter que falar, né, dos professores que falaram, porque ele disse que os conceitos importantes que revimos na parte de semicondutores e aprendemos muito sobre a aplicação às modernas tecnologias, agradeceu. A Adriana disse, né, parabéns, ótima palestra. O professor Flávio, parabéns, Lídia, lindo trabalho, a apresentação muito inspiradora. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta talvez de muitos estudantes aqui da nossa licenciatura, que é da Aline. Né? Aí ela escreve assim: eu sei que a área de nanotecnologia é multidisciplinar, mas me parece que ela abrange mais as áreas de química e biologia. Tanto é que eu já me questionei se eu precisaria fazer outras disciplinas fora do curso de física para poder estudar sobre. Quando você e a Joyce entraram no mestrado, foram para laboratórios que devem ser bem diferentes dos de física. Foi de boa, mas tendo só formação em física? Aí ela continua falando, né, que como ela nunca usou um microscópio, ela quer saber
se ela vai dar conta, mais ou menos isso. Como que você fez para dar conta? Então, como que a gente faz para dar conta? A primeira coisa é a gente não deixar nada fazer a gente acreditar que não dá conta. Então, é muito comum a gente ter essa sensação que não vai dar conta, isso não é para mim, isso é muito difícil. Então, as coisas parecem um monstro gigantesco antes da gente começar a trabalhar com elas, né? Comigo não foi diferente. Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, que foi um momento que eu tive de quase desistência, para depois responder mais de forma direta à Aline, que foi quando eu ainda estava na PUC, eu participei de aquelas semanas de curso de verão da UFMG. Foi inverno, não foi não? Foi de inverno, sei, provavelmente. Eu lembro que a gente participou juntas nesse. Pois é, foi de inverno então. Então, eu lembro que eu vi cada coisa, eu fiquei mesmo assim, nunca vou dar conta de fazer nada disso. E eu lembro que eu fui conversar com um professor, e infelizmente eu acho que não fiz a escolha certa, fui conversar com um professor que ele me falou assim, muito diretamente, falou assim, não, você não vai dar conta não. Um curso de licenciatura é muito difícil entrar aqui, você tem que fazer o bacharelado. Então, eu fiquei, se um professor está falando isso, eu não vou dar conta. Mas, sorte a minha, depois eu conversei com outros professores e a resposta foi completamente diferente. Não, dá conta sim, e eu ainda bem preferi escutar esses outros e também muitos da PUC e fui perseguindo o que eu queria fazer. Então, a primeira coisa é você acreditar que você dá conta, porque dá conta, a coisa parece muito mais difícil do que ela é de verdade. Então, no meu caso, quando eu fui... Então, depende, né, da área que você vai. Quando a gente sai da curso de graduação, mesmo estando lá no curso de bacharelado, né, por exemplo, na UFMG, indo para um laboratório, é tudo novo, a gente não sabe nada. Então, geralmente, a gente não tem disciplinas específicas para poder trabalhar com, por exemplo, um microscópio. Às vezes tem algumas, mas não são disciplinas padrões, né, padrão. Então, no meu caso, que foi desde modelagem computacional, desde o início, o que eu fiz foi entrar assim mesmo, sem saber nada, estudar e contar com a ajuda de colegas de laboratório. Então, colegas de laboratório são tudo na vida da gente. Colegas de laboratório, a Joyce foi minha, assim, é como eu falei no início, ela foi uma das pessoas mais importantes nessa minha trajetória, porque eu não sabia nada, mas nada mesmo. Por exemplo, nem o sistema computacional, que era Linux, que a gente usava lá, não fazia a menor ideia nem de como é que mexia no computador desse jeito. E esses cálculos todos, geralmente, a gente usa Linux ao invés de Windows, né? Então, é mesmo os colegas de laboratório, a gente vai conversando, vai perguntando, eles vão nos ajudando. Então, claro, também tem as disciplinas específicas das áreas experimentais ou das áreas teóricas que a gente pode fazer. Na UFMG tem muitas, né? Dependendo da área que você quer. Mas o grosso mesmo, eu diria, a mão na massa mesmo, que a gente aprende é por nós mesmos, fuçando, tentando, e com colegas de laboratório. Isso é mesmo essencial. Tudo que eu sei hoje, eu devo a todos os meus colegas de laboratório, Joyce, uma delas. Com certeza. Então, eu vou finalizar aqui, agradecer novamente Kelly. a sua... Oi? Desculpa, só vou te interromper aqui, só para completar, né, a questão questão da Aline ali, a fala da Lídia, né, falar do laboratório onde nós trabalhamos. O nosso laboratório, nós trabalhamos no laboratório de informática. Tinha microscópio no nosso laboratório, equipamento. Não, laboratório de informática. Não. Gelado, né? É para manter lá aqueles computadores trabalhando, a temperatura do ambiente tinha que ser muito baixa, então podia ter um calor danado aqui fora, que ia todo mundo agasalhado para passar o dia lá no laboratório, né? Então, nós trabalhamos num laboratório de informática, né? Então, realmente, nós trabalhamos num laboratório diferente da imagem que geralmente a gente tem de um laboratório de física, porque nós trabalhamos num laboratório de informática, né? Trabalhar com simulações computacionais, a gente trabalha num laboratório de informática. Eu falo que uma das maiores decepções do meu pai no início da minha área de pesquisa é que eu falei que eu ia fazer pesquisa em física, acho que ele me imaginava no meio dos microscópios, com óculos, com né, a roupinha de cientista, e não, era só
a gente no laboratório frio, que a Joyce está falando, e um bando de computador em cima da mesa. E ele, é só isso? Eu falei, só isso. Mas é muita coisa bacana. Muita dedicação, né? Isso é muito bom. Eu vou fazer uma perguntinha antes da gente encerrar. Meus alunos, tem vários aqui, meus alunos de estrutura da matéria, né? E alguns dias eles me fizeram uma pergunta interessante, eu estava também falando um pouquinho do meu trabalho, né? Lá do mestrado, doutorado, eles falaram assim, Joyce, você não enjoou de ficar tanto tempo estudando a mesma coisa? Né? Que eu fui falar, nossa, eu fiquei 2 anos de mestrado, 2 anos de doutorado, estudei grafeno, defeitos no estrutura. Professora, você não enjoou de ficar tanto tempo estudando a mesma coisa? Né? Então, eu te repito essa pergunta deles. Não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Assim, parece, você fala defeitos em grafeno, você pode estudar 10 anos defeitos em grafeno, 10 anos tem coisa diferente para a gente poder estudar. Materiais diferentes, defeitos diferentes, vai acompanhando também, né, a evolução da ciência, que está cada vez aparecendo uma coisa nova, um código novo, um método experimental novo, então parece a mesma coisa, mas não é. Fora as pessoas que a gente conhece, congressos, conferências, tudo é assim, é sempre uma coisa nova todo dia, então é muita aprendizagem, às vezes cansa, às vezes né, a gente sente que ela não vou dar conta, mas é muito gratificante, é mesmo assim, é muito bom, depois que a gente percorre o caminho, é bem gratificante. Tenho certeza que vocês duas também sentem isso. É um desafio a cada dia, né? É muito bom. Exato. Só para dar mais um pouquinho de esperança aí para a Aline, porque ela disse que ficou com um pouquinho de esperança, né? Aline, o meu mestrado e meu doutorado também foram dentro do laboratório, com coisas nada a ver com a física. Eu trabalhei na área de materiais, né? De produção de combustível nuclear. Eu fui ver equipamentos que eu jamais tinha visto na vida. E é isso que a Lídia falou, a gente não está sozinho, né? Não. A gente faz matérias, então tem matérias que são específicas. Eu achava difícil a termodinâmica que eu vi com a Adriana. Lá no mestrado, eu fui fazer uma termodinâmica muito mais difícil. E é isso que prepara a gente. Então, a gente faz disciplinas, a gente tem os colegas que já estão ali há mais tempo, que tem, né, que sabem mexer. Tem os técnicos, por exemplo, no laboratório, que têm um conhecimento, que nos ajudam. Então, assim, a gente corre muito atrás, né? Nada cai do céu, mas a gente tem um monte de gente ali para ajudar também. E acaba que a gente dá conta. Exato. É o que eu falei, a gente acha que a coisa é um monstro, que é... todas essas fases que eu passei, assim, era sempre uma coisa nova e era sempre aquele monstro, falando, não vou dar conta. Mas quando você vai chegando perto, você vê, até que não é tão mal, até que não é tão mal. E quando você assusta, você já conseguiu fazer coisas que a gente nunca imaginava. Então, a primeira coisa é, como eu disse, eu digo sempre, acreditar que você dá conta, a gente dá conta sim. Muito bom, Lídia, muito obrigada, né, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz aqui, né, em te ouvir, em recordar, né, toda essa questão, né, do trabalho que também desenvolvi algum tempo atrás, né, então bate aquela saudade, né, muito bom te rever, muito obrigada. Tenho certeza aqui que a sua fala assim, só veio a somar aqui para a formação dos nossos alunos, né? Obrigada mesmo. Mais uma vez eu que agradeço, a Kelly, muito obrigada mesmo pelo convite, a Joyce também, ao Bruno, porque mesmo assim, não estava esperando, então foi uma surpresa muito boa rever todos vocês, lembrar um pouquinho da PUC, compartilhar com vocês um pouquinho, e mesmo muito obrigada. Acho que vocês sabem também que vocês também foram muito importantes no meu percurso desde sempre e é mesmo uma felicidade imensa para mim estar aqui hoje revendo vocês e tentando compartilhar um pouquinho do meu percurso com os alunos. Espero que muitos acreditem se é isso mesmo que eles querem, que correr atrás que dá conta sim, com certeza. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Bom, então... Muito obrigada, gente, a participação de todos vocês. Fiquem atentos à programação. Hoje é apenas o primeiro dia da Semana da Física, então se inscrevam nos outros dias, que também serão palestras bastante interessantes, assim como foi a da Lídia. E é isso.
tá? Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos amanhã. Obrigada, Kelly. Tchau, pessoal. Obrigada Tchauzinho, por tudo. gente. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. boa Até noite. amanhã.